É o assunto mais solene sobre o qual Deus já me deu a oportunidade de pregar para o seu povo. E em todas as igrejas que nós passamos o ano passado estudando sobre isso, teve vidas transformadas. E eu quero dizer para vocês uma coisa: em mais de uma igreja que nós passamos no ano passado, durante o culto, tinha irmãos que começaram a chorar, profundamente tocados, e a clamar a Deus, não é, Del? Teve igrejas que o mover de Deus na vida das pessoas foi muito profundo. Então eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, por favor, fiquem quietos, prestem atenção, porque o assunto é solene e é muito espiritual, é muito sério. O diabo vai tentar atrapalhar, o diabo vai tentar impedir você de entender a profundidade do assunto, mas em nome de Jesus, não permita que isso aconteça. Amém? Amém. Irmãos, nós sabemos que tem doenças que têm origem no corpo. O que é uma doença que tem origem no corpo? Se eu como mal, eu posso, por exemplo, ao comer muito açúcar, ter o quê? Diabetes. Ao comer muito sal, eu posso ter o quê? Hipertensão. Então, há doenças que têm a sua origem no corpo. São resultado de nossos maus hábitos. Há doenças que têm origem na nossa mente. Por exemplo, se você passou por um trauma muito grande, você pode desenvolver uma doença no seu corpo, por um trauma que afetou a sua mente. E as doenças de origem espiritual? Alguém aqui já ouviu falar disso? Da onde vêm as doenças de origem espiritual? Como elas acontecem na nossa vida? A ciência nos fala de doenças de origem genética. Não tem isso? Porque tem... Se o pai foi alcoólatra, existe maior probabilidade do filho também se tornar um dependente do álcool. Se os pais eram diabéticos e foram profundamente afetados pela epigenética, pode ser que os filhos também desenvolvam diabetes. Então a ciência fala em doenças de origem genética. Mas a Bíblia nos fala de doenças de origem espiritual que passam de pais para filhos. Existem doenças que têm a sua origem no mundo espiritual e passam de pais para filhos. Mas vamos ver alguns textos, 2 textos só, bíblicos. Lucas, quem encontrar, por favor, vamos utilizar um pouco a nossa Bíblia. Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, verso 11, 12 e 13. Vamos falar de algumas doenças de origem espiritual que a Bíblia mostra para nós. Um outro irmão, localize Tiago 5,16, para depois a gente ler na sequência. Então, quem encontrou Lucas 13, 11, 12 e 13, pode ler, por favor, bem alto. E aí que estava uma mulher que tinha o espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava por faca, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo Jesus, chamou a e disse-lhe, mulher, está vindo da enfermidade. Ele pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, todo ficava a paz. Preste atenção, irmãos. O texto que a Alcineia leu fala que existia uma mulher que estava enferma há 18 anos e ela tinha o quê? Qual era a doença dela? Ela andava encurvada. Mas da onde? O que era essa doença dela que Jesus falou?
Ela tinha um espírito de... O que foi que disse a Bíblia? Ela tinha espírito de enfermidade, irmãos. A doença dela era o quê? Era uma possessão. Ela tinha um demônio, irmãos. Ela tinha um demônio. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela tinha um demônio que a mantinha enferma há 18 anos. E o Senhor Jesus a curou. O que ele fez? Ele expulsou o demônio. Foi isso que ele fez. Quem localizou Tiago 5,16? Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Esse texto que a Abigail leu diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para quê? Sinal que tem doença que está dependendo de quê? De confissão de pecado. Tem doença que nos mantém enfermos por falta de confissão do pecado. Confessai os vossos pecados uns aos outros para que sejam curados. Então nós vimos aí na palavra de Deus que tem doença que pode ser resultado de uma possessão demoníaca. Tem doença que pode ter a sua origem no pecado que não foi confessado. Jesus teve situações que ele falou assim: olha, eu te curo e agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Isso aconteceu foi com o paralítico. O paralítico, ele estava ali dependendo de um perdão para libertar ele da enfermidade. E Jesus perdoou, só que falou para ele: agora vai e não peques mais, porque se você pecar, pode te acontecer coisa pior. O que pode ser pior do que ficar paralítico? Esse paralítico pensou assim: o que pode acontecer de pior comigo? Ele podia morrer. Não é não? Um homem pode ficar impotente? Será que um homem pode ficar impotente? Um homem pode ficar impotente. Uma mulher pode ficar estéril? Pode. Qualquer um de nós pode ficar paralítico? Esse homem não ficou paralítico? Então o Senhor Jesus falou: agora vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Para que você, ao invés de ficar paralítico, não morra. Entendeu? Para que você não pegue uma doença pior ainda do que essa. Fique paralítico, cego, surdo e mudo. E teve situações em que chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, ele está doente por quê? Quem pecou? Foi ele, seu pai, sua mãe? E Jesus disse assim: ninguém pecou. Essa doença foi para que se manifestasse a glória de Deus. Então nós vemos aí nos textos bíblicos que existem motivos diferentes que geram doenças, certo? Então existem motivos diferentes que geram doenças. Para nós entendermos as doenças de origem espiritual, nós temos que entender que o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Irmãos, prestem atenção nesse texto muito conhecido nosso. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. Deus coloca a bênção e coloca a maldição diante de nós. E ele é um Deus geracional. Salmos 37, 25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Um segundo ponto aqui, primeiro só para saber se todos entenderam. Sabe o que significa Deus ser um Deus de gerações? Significa que ele não olha
para ela, e termina aqui o olhar dele. Ele, quando olha para ela, ele olha para os filhos dela, ele olha para os netos dela, ele olha para os bisnetos dela. Quando quando Rebeca estava grávida, e dentro do seu ventre haviam 2 filhos, Jacó e Esaú. E eles brigando, se mexendo ali dentro, e ela indaga a Deus daquilo. Deus fala para ela assim: há 2 nações dentro de você. Não tem 2 bebês, tem 2 nações. Ou seja, ele olha toda uma linhagem que viria a partir daquelas 2 crianças. Então ele não olha para a nossa vida só, ele olha para toda uma geração que vem após a nossa vida. Então preste atenção, igreja. Primeiro, o nosso Deus, ele é um Deus de gerações. Ele conta a história de Israel olhando para todas as gerações que viriam a partir dali. A partir de Abraão, a partir de Jacó. Sempre com um olhar geracional. A gente precisa atentar para isso. Segundo ponto, temos também que entender que nenhum Jota, nem um tio da lei de Deus passou. Alguém aqui na igreja discorda disso? Que nem um Jota e nem um tio passou da lei de Deus? Tudo está em vigor 100%? Tudo 100%? Então preste atenção no texto comum nosso. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Preste atenção, igreja. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, aonde? Nos filhos. Até que geração? Vocês acreditam que essa parte do mandamento de Deus está em vigor? Vocês acreditam, irmãos, que essa parte da lei de Deus está em vigor? Que o nosso Deus continua dizendo assim: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem? E o que é aborrecer a Deus? O que é aborrecer a Deus, igreja? Nós lemos ali: eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando atentares para todos os mandamentos que hoje eu te ordeno. E a maldição quando te desviares para seguir após outros deuses. Então, Deus ainda visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrece. Vamos avante. O que abre a porta então para uma maldição? Pensem comigo, irmãos. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva estavam lá felizes, colocados por Deus. O santo par feliz. O que foi que abriu a porta para a maldição? Você não conta nada. O que foi que abriu a porta para a maldição? O pecado. A partir do pecado, a maldição entrou no mundo. Então, o que abre a porta para nós hoje permitirmos na nossa vida, na nossa genealogia, a maldição é o pecado. Foi o pecado e continua sendo o pecado. Querem ver uma coisa? Quando nós estamos aqui reunidos nesta bela manhã de sábado, nós cremos que os anjos de Deus estão aqui. Nós cremos que o anjo de Deus, ele se une a nós em louvor e adoração? Está escrito que sim. Quando as irmãs aqui do Ministério de Louvor começaram a cantar bonito, lindo, junto com a igreja, os anjos de Deus se unem ao nosso louvor. Mas também está escrito que os anjos caídos vêm à igreja? Também está escrito que eles frequentam as nossas reuniões? E por que isso é permitido? Porque eles têm acesso
a esse mundo natural por meio do pecado. O pecado, irmãos, ele gera uma procuração. O seu pecado, o pecado da terceira e quarta geração para trás de você, ele abre uma porta que dá a Satanás uma procuração. Ele tem autorização de Deus. E nós vamos ver isso aqui. Sempre é o pecado. Nosso Deus, ele estabeleceu o seu governo sobre legalidade. O que significa isso? Que o nosso Deus tem leis. As coisas com Deus não são assim na bagunça do nosso jeito, assim que a gente vai meio de qualquer jeito, não. As coisas com o nosso Deus é tudo com ordem e decência. Vocês creem que no céu tem leis? Que até hoje tem leis no céu? Vocês creem que Deus criou o homem e deu leis para o homem? E no mundo espiritual? Será que tem leis? O que é o mundo espiritual, irmãos? Alguém se arrisca? O que é o mundo espiritual? O mundo espiritual é isso, os anjos que a gente acabou de falar que estão aqui. Tanto os bons como os ruins. O mundo espiritual a gente não está vendo, mas ele está aqui, ó. É onde exatamente está acontecendo o conflito que luta pela tua alma. O conflito que a gente vive falando, que é a luta pela nossa alma, ele está acontecendo aqui, no mundo espiritual, irmãos. No mundo que a gente não está vendo. Mas é aqui que anjos bons e ruins estão pelejando pela nossa alma. É aqui onde a gente não está vendo que aconteceu lá com Eliseu, quando ele tinha que derrotar o exército inimigo. Eliseu orou a Deus e pediu: Senhor, abre os olhos deles, para que eles vejam que os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. Então, esses olhos espirituais que foram abertos lá atrás, é o que nós temos vendado hoje. Nós não vemos. Esse mundo espiritual a gente não está vendo. Mas ele está acontecendo, ele é real e ele tem leis. Preste muita atenção. O diabo não quer que você entenda isso. O mundo espiritual tem leis. E as leis do mundo espiritual foram estabelecidas por Deus. E se não tivessem leis, o diabo ele teria o direito de fazer com você o que ele bem entendesse. Mas por que ele não pode? Porque tem leis. Deus determinou leis no mundo espiritual. O mundo espiritual é regido por leis. Há coisas que Deus pode fazer por você e há coisas que Deus não pode, porque Ele mesmo estabeleceu na sua própria palavra. E eu vou dizer uma coisa para você. Deus não muda, irmãos. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Às vezes a gente fala assim, olha, Deus é tão bom, Ele não vai deixar que fulano se perca, né? Deus é tão bom, Ele não vai deixar que isso aconteça com a Naí. Deus é tão bom, Ele não vai permitir que tal coisa aconteça com a Elisângela. Irmãos, Deus é tão bom que Ele estabeleceu leis, porque Ele sabe que o universo inteiro depende dEle. Não é a minha vida, não é a vida do Silu. É um universo inteiro que está dependendo de um Deus que não pode mudar. Porque se Ele mudasse como nós, para lá e para cá, o que seria do universo? Pense na bagunça que seria isso aqui, irmãos. Um dia pode, no outro não pode, um dia vai, no outro não vai. Um dia o mar avança, outro dia ele manda o mar recuar. Um dia cai fogo, no outro dia cai gelo. Irmãos, Deus não muda, Ele não é como nós. Ele está preso à fidelidade às leis que Ele mesmo estabeleceu. Foram criadas por Ele para nossa segurança e segurança de todo o universo. Agora preste atenção. Quando o diabo quis tocar na vida de Jó, o que ele teve que fazer? O que ele teve que fazer? Pedir autorização a Deus. Por que
o diabo, para tocar na vida de Jó, precisou pedir autorização a Deus? Porque Jó era um homem íntegro, era um homem temente e fiel a Deus. Então o diabo não podia chegar lá e bagunçar a vida de Jó. Ele precisou ir a Deus, e Deus falou assim: tudo bem, eu vou permitir que você toque na vida, bagunce lá a vida dele, mas você não vai tirar a vida dele, isso eu não permito. Então Deus colocou um limite, deu uma autorização dentro de um limite. Agora vamos ver aqui um outro texto bíblico. Lucas 22, alguém encontre para ler, por favor? Lucas 22, versos 31 e 32. E outro irmão, localize, por favor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7. Lucas 22, 31 e 32. Segunda aos Coríntios 12, 7. Quem encontrou Lucas pode ler, por favor. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. O que está dizendo o texto bíblico? O diabo foi a Deus e falou assim: eu quero cirandar Pedro. Eu quero testar Pedro, igual eu testei Jó. Só que o Senhor Jesus rogou ao Pai, é o que diz o texto. Só que eu roguei por você. E ele foi poupado de ser cirandado, porque Jesus intercedeu por ele, mas ele foi lá e pediu, ele tentou. Agora o texto de 2 aos Coríntios 12, 7. E para que ele não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Irmãos, preste atenção. O apóstolo Paulo, preste atenção nisso. O apóstolo Paulo, ele foi um pregador, um missionário tremendo. Talvez o maior entre todos. Ele era de uma eloquência, de uma inteligência. Ele era tremendo. Ele era tão tremendo que diz o texto bíblico aí que ele corria o risco do quê? De se exaltar. E para que isso não acontecesse, o que Deus fez com ele? Colocou nele, ou colocou não, permitiu que houvesse nele um espinho na carne. E o que era o espinho na carne? Acabamos de ler. Lê só o início aí de novo, irmão Salvador, por favor, bem alto. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, A saber, um mensageiro de Satanás. o espinho na carne está no texto, irmãos. Um mensageiro de Satanás, um demônio. Deus permitiu que um demônio atormentasse o apóstolo Paulo, para que ele não corresse o risco de se exaltar. Pense comigo. Se tem um demônio que me atormenta, eu vou correr para onde, irmãos? Eu vou correr o tempo todo para o único que é capaz de me guardar, que é Deus. Então Deus permitiu que houvesse um demônio atormentando o apóstolo Paulo. Está aí, está escrito no texto. A saber, um mensageiro de Satanás. O que é um mensageiro de Satanás? É um demônio. Irmãos, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Abra bem o seu ouvido e que o Espírito Santo de Deus te faça entender o que eu vou te falar agora. Como é que eu comecei a estudar sobre esse assunto? A partir dos meus atendimentos lá no consultório. Certo dia, uma paciente chegou para mim, me procurou para emagrecer. Ela foi indicada por uma outra mulher cristã também. E ela me procurou para emagrecer. E
quando eu comecei a conversar com ela sobre a história, como ela tinha engordado, há quanto tempo e tudo, de repente essa mulher começou a chorar. Quando ela começou a chorar, eu percebi que o problema dela não era emagrecer. O problema dela era muito mais profundo, como sempre é. Como sempre é. Nunca é diferente. E aí ela me disse o seguinte, que ela estava com a autoestima dela muito baixa, precisando emagrecer, porque ela tinha engordado e ela não conseguia mais voltar ao peso anterior, porque uma tristeza muito grande se apoderou dela, a autoestima estava baixa, porque o marido dela estava vivendo em adultério. E aí a gente começou a fazer terapia. Esquecemos a questão do emagrecimento e começamos a fazer terapia. E ao longo de alguns meses a gente foi construindo a história dela. E chegou um determinado momento que a gente já avançando na história dela, o esposo dela, que estava vivendo em adultério, ele tinha um pai, que ainda é vivo, e que também tinha uma história muito igual a dele de adultério contra a esposa. E que tinha, esse mesmo homem que é o marido dela, tinha um avô, que é o pai do pai, que também tinha uma história de adultério muito semelhante. E aí ela me contou sobre os filhos dela, 2 filhos na faixa dos 30 anos, solteiros ainda, que não conseguiam se casar, porque toda namorada que eles arrumavam, eles dormiam com todas as amigas da namorada, sempre. Aí o relacionamento acabava, eles não conseguiam se casar já com mais de 30 anos. Eu comecei a achar aquilo muito estranho, porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembra que eu falei no início dessa mensagem que existem doenças que têm a sua origem na genética? E se fala na ciência de alcoolismo, se fala em alguns casos específicos de diabetes e outras doenças. Mas pecado, irmãos, pecado não passa no DNA. Vocês sabiam disso? Ou vocês acham que pecado passa no DNA? Pecado não passa no DNA. Vocês acham que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, foi constatado, pecaram, agora perderam o paraíso, perderam o acesso à árvore da vida. O que aconteceu? A genética deles imediatamente mudou. E aí tem um gene que se chama gene pecado e passa, e aí todos os filhos deles teriam que comer, desobedecer, fazer o que Deus queria que não fizesse? É assim que acontece o pecado? Não. Quando eles pecaram, abriu-se uma porta no mundo espiritual. O diabo não tinha acesso para atormentar eles. Inclusive, se eles passassem pelaquela prova, depois eles estariam livres. Mas a porta no mundo espiritual foi aberta. Então, o pecado geracional dessa família me chamou a atenção. Aí eu comecei a me deparar com outros casos lá no consultório. Uma pessoa que teve na família casos de abuso sexual. Que um abusava, o outro abusava, o pai abusava, o avô abusou, o irmão abusou. Que negócio é esse? Que coisa mais estranha. Aí eu encontrei casos de doenças psíquicas. A paciente que chegou até a mim, uma senhora já, com tormentos mentais terríveis, tomando muita medicação controlada. E a mãe dela também tomava. E as filhas e os filhos também tomam, todos com o mesmo tipo de perturbação mental. Casos de suicídio. Um se suicidou, a avó, na casa da filha, da sobrinha. Gente, para com isso, o que é isso? Como é que acontece isso geracional assim? A palavra de Deus fala até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E quando não é interrompido essa cadeia,
a terceira e quarta vai se perpetuando até a 10ª, porque não foi interrompida a cadeia. Irmãos, prestem bem atenção. A palavra de Deus fala assim, olha, que o pecado de idolatria, ele é como o pecado de feitiçaria. O pecado de idolatria e o pecado de feitiçaria é como o pecado de adultério. Já leram isso na palavra de Deus? Que para Deus é a mesma coisa? Feitiçaria é rebelião, feitiçaria é como adultério. Idolatria é como adultério. Já leram isso na palavra de Deus? No segundo mandamento, é um mandamento que fala de idolatria. É um mandamento que fala que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos. É um mandamento que está diretamente relacionado também com feitiçaria, porque idolatria também é como feitiçaria. Vocês sabem o que é feitiçaria, irmãos? Vocês sabem o que é feitiçaria, irmãos? Não tenham medo, irmãos. Feitiçaria é macumba, é espiritismo. Candomblé, mesa branca, mesa preta, qualquer tipo de coisa. Jogo de cartomante, tarô. Idolatria. Vocês sabem o que é idolatria? Vocês sabem o que é idolatria? Adorar imagens, ídolos. Mais especificamente, Deus fala no contexto bíblico dos ídolos. Então, pecado de idolatria, pecado de feitiçaria é como adultério. Deixa eu te falar uma coisa, igreja. Vou contar para vocês aqui um pouco da ideia do que é você dar uma procuração para o diabo. Como é que você recebe uma herança aqui nesse mundo? Se o seu pai ou sua mãe morreu, ele deixa para você uma casa. Aí você fala assim, eu não quero essa casa. Eu não quero. Aí você larga para lá, vira as costas e não vai lá tomar posse da casa. Essa casa continua sendo sua ou não? Continua. Continua. Não importa se você virou as costas e não quer. A lei só vai tirar do seu CPF o IPTU, a taxa de lixo, os impostos dessa casa, se você fizer um processo de entrada renunciando a esta herança. Senão ela é sua e a dívida da casa é sua também. Agora você acha que aqui nesse mundo, que é uma bagunça, você tem que seguir o devido processo legal? Como é que no mundo espiritual, de um Deus que é santo, ordeiro, você só vai virar as costas e vai largar para lá? Não. Você, se não quer receber uma herança, precisa seguir o devido processo legal para renunciar a ela. A palavra de Deus diz assim, lá em Deuteronômio 27, 26, maldito aquele que não confirmar as palavras da lei. Será maldito os que não confirmar a palavra da lei. E tem uma outra coisa aqui, que a igreja não sabe. O que significa que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O que é isso, igreja? Obrigada. Não sabemos. A gente acha que sim, ó, Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Isso significa que quando eu vim para a igreja, eu fui batizado, e aí tudo que eu fiz de errado na minha vida foi lavado, não tem problema, tá tudo certo. A gente acha que é isso. Eu vou dizer para vocês, eu e meu marido, antes de nós virmos para a igreja, nós já vivíamos juntos, já fazíamos sexo e já geramos um filho. Isso é pecado ou não é pecado? Isso é pecado diante de Deus. Mas quando foi que nós viemos para a igreja, nos batizamos e fomos a Deus pedir perdão por esse pecado? Sabe o que a gente faz? A gente vem para a igreja, se batiza e acha que aquilo que era pecado não precisa ser confessado e arrependido. A gente acha que porque a gente não sabia,
ou não era batizado, não era pecado, mas era pecado do mesmo jeito. O ímpio não vai ser julgado pela mesma lei que nós? Pecado é pecado, irmãos. Pecado é pecado. Então, a gente vem para a igreja e não se arrepende e não confessa tudo o que nós fizemos enquanto andávamos distantes do nosso Deus. A gente acha que isso Deus não leva em conta, ele nem ligava para isso. Isso entristeceu o coração do seu Deus, o coração do seu Criador. E você nunca teve a dignidade de ir aos pés da cruz confessar: Senhor, eu pequei. Eu fiz sexo com meu marido antes de ter direito a isso, porque nós não éramos casados, então o nosso leito tinha mácula. E isso era transgressão da sua lei, isso era fornicação. O nome desse negócio era fornicação. Vou te contar a história de Daniel. Como foi que eu entendi isso? Daniel, lá no capítulo 4, quando ele estava orando a Deus, ele indagava a Deus e falava assim: Senhor, Daniel era fiel ou não? Daniel era fiel. Senhor, por que eu estou aqui nesse cativeiro? Porque ele sabia que ele era fiel. Mas por que estamos aqui presos nesse cativeiro? Se eu vivo em fidelidade ao Senhor. Aí Deus vai e envia o anjo. Deus viu tanta sinceridade de Daniel que enviou um anjo para revelar para ele. E o anjo começa a revelar para Daniel e diz para ele o seguinte: Daniel, você pode ler isso lá no capítulo 9, a partir do verso 4 do livro de Daniel. Daniel, os teus pais seguiram após outros deuses. Os teus pais profanaram meu nome. Os teus pais mataram os profetas. Daniel não matou profeta. Daniel não adorou outros ídolos. Daniel não pecou contra Deus. Daniel era fiel. Mas o anjo revelou para ele, está lá no capítulo 9, que os pais dele haviam feito isso. E ele entendeu que ele estava ali por consequência dos pecados de seus pais. Tanto que quando você chega no final do capítulo 9, aí ele faz uma oração para Deus. Leia a oração de Daniel no final do capítulo 9. Ele se prostra no chão, está escrito, e aí ele confessa os pecados dos seus pais. E ele se inclui nesse pecado que ele não cometeu. Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Nós matamos os profetas. Nós seguimos após outros deuses. Ele se inclui naquele pecado porque ele sabe que ele faz parte das gerações que cometeram aqueles pecados contra Deus. E ele sabe que o resultado desses pecados foi o cativeiro que acontecia na vida dele, apesar dele ser fiel. Deixa eu falar outra coisa para vocês. Davi, lembrei aqui, Davi cometeu pecado. Davi matou, cobiçou Betseba, adulterou com ela, teve um filho. Quando ele teve um filho, aí o profeta Natan vem até ele e conta toda aquela história para ele. E quando ele entende, tu és o homem, Davi, ele entende, fui eu. Aí o profeta Natan diz para ele assim: olha, Deus te perdoou, porque ele se arrepende. Você não vai morrer. Mas o que vai acontecer? O teu filho vai morrer. E a espada não vai sair da tua casa. Teu filho vai morrer. E a espada não vai sair da tua casa. E a espada não saiu da casa de Davi. Isso é o pecado geracional, irmãos. E com as mulheres dele, quem foi que se deitou? Quem foi que cometeu adultério? Seus filhos perpetuaram o seu pecado. Porque assim Deus disse. Agora, eu vou pular uma parte aqui para a gente acabar mais rápido, mas eu quero dizer para vocês, lá em Romanos, a palavra de Deus nos diz que o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria está, leia lá em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18.
você vai ver que Deus diz em sua palavra, a gente passa por alto, não presta atenção, que o pecado da homossexualidade está associado à idolatria e à feitiçaria. Tem pecado de homossexualidade? Busque nas gerações, você vai encontrar o pecado de feitiçaria ou de idolatria, ou as duas coisas, mais provavelmente. Pelo pecado que você, igreja, não confessou, pelo pecado que você não confessou, meu irmão, você pode perder a vida eterna. Agora, pelo pecado dos seus pais, avós e bisavós, mãe, filho, neto, bisneto, você não perde a vida eterna. Esse jovem aqui, ele nunca vai poder perder a vida eterna pelo pecado da sua mãe ou do seu pai. Nunca. Mas sabe o que ele perde? A vida plena em abundância. Ele não perde a vida eterna. O pecado geracional dos pais de Daniel, tiraram dele a vida eterna? Mas tiraram a vida em abundância? Claro, ele estava preso no cativeiro, gente. Então esse jovem, ele não perde a vida eterna pelo pecado dos seus pais, mas ele perde a vida em abundância. O meu filho, ele não perde a vida eterna pelo meu pecado, pelo pecado dos meus pais, mas ele perde a vida em abundância. Ele é cerceado, ele é atormentado. Irmãos, abra bem o seu ouvido para isso que eu vou te dizer. Existem demônios especializados em pecados, e é isso que eu queria lhe dizer, irmã, preste bem atenção. O pecado é sempre uma escolha. Mas quando um pai e uma mãe, um avô ou uma avó, abre uma porta para a maldição a partir do seu pecado e não fecha essa porta, existem demônios especializados no sexo, no pecado sexual. Ele vai atormentar tanto a vida da pessoa até a pessoa cair. Ele vai cirandar tanto, ele vai criar situações tantas. Ele tem procuração. Ele tem procuração, a procuração foi dada. Então, situações vão aparecer além do normal. Se é um rapaz, vão aparecer muita mulher se oferecendo para ele sempre. Uma coisa fora do comum. Se é uma moça, ela vai ter uma sensualidade além do normal. Um desejo de sensualizar. A gente vai falar disso hoje à tarde, gente. Um desejo de se expor, de mostrar o corpo, de seduzir, de chamar atenção, de viver em perigo. Que vai ser uma coisa além do natural, além do normal. Então, isso vai acontecendo até levar a pessoa ao pecado, entendeu? A escolha do pecado, o diabo não vai obrigar ela a pecar, mas vai cirandar tanto, vai atormentar tanto, até conseguir fazer ela cair. Enquanto não fazer ela cair, não vai ficar quieta. Então, a gente precisa entender uma coisa. O pecado geracional abre uma porta no mundo espiritual, dá uma procuração na mão de Satanás, e ele tem direito de cirandar a sua vida, tirar a sua paz. Tirar a paz até a terceira e quarta geração sua. Filhos, netos, bisnetos. Seus pais, seus avós, seus bisavós. Conte para trás e conte para frente. Como é que eu tiro essa procuração da mão de Satanás? Como é que eu resgato isso? Porque eu preciso resgatar isso. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Aí a gente encontra a oração de Daniel. Ele sabe. O diabo sabe. Então, justo que isso tenha acontecido comigo. Ora bola, se você não acha justo que aconteceu com você, você está dizendo que quem é injusto? Deus é injusto. Então, se você acha que Deus é injusto, teve reconhecimento de pecado? Teve arrependimento sincero? Não teve, irmãos. Então a gente tem que aprender o que é pedir perdão. Pedir perdão é reconhecer, Senhor, o Senhor é justo em todos os teus caminhos. Tudo que aconteceu e acontece na minha vida é justo, Senhor. Porque eu e meus pais pecamos contra o Senhor. Tudo que hoje acontece na vida do meu filho é justo, porque é consequência dos meus pecados e dos meus pais.
Mas eu quero clamar em nome de Jesus, pelo sacrifício da cruz de Cristo, perdão e misericórdia, Senhor. Eu quero pedir perdão porque eu fiz isso, porque eu menti, porque eu comi errado, porque eu forniquei, porque eu adulterei, porque eu cometi homossexualismo, porque eu cometi roubo, furto, seja lá o que for. Porque meus pais cometeram, Senhor. Por isso que hoje eu e meus filhos colhemos as consequências desse pecado. Mas o Senhor é misericordioso, o Senhor é bom. Jesus Cristo morreu para trazer não só vida, mas vida em abundância. Ele quer a plenitude para a nossa vida. Ele não quer pouco, Ele quer muito. Ele quer muito, igreja. Mas a gente está aqui cheio de gente com doença espiritual. A gente está aqui cheio de irmãos com depressão, com transtornos, com tristeza. Vai na igreja, mas não tem vontade de ir. Tem irmã que já chegou para mim para dizer: eu vou todo culto, mas não tenho vontade nenhuma de ir. Eu canto, mas não tenho vontade nenhuma de cantar. Irmão, isso é doença espiritual. Isso é uma opressão. A gente cria nossos filhinhos tudo aqui cantando e depois eles vão embora. Eles não querem mais. Isso tudo é mundo espiritual que a gente não entende como funciona, atuando sobre as nossas vidas. Então o meu clamor, igreja, é: vamos fechar todas as portas, porque na cruz de Cristo tem solução para todos nós. Para todos. Não tem pecado que não tenha solução. Não tem pecado. Tem igreja por onde eu passei que teve irmã que do banco, no meio de todo mundo, ficou desesperada. O meu caso não tem solução, então, porque o caso dela era muito terrível. Mas tem, irmãos, tem solução. Mas a gente precisa fazer o processo. Não confesse pecado por atacado, confesse pecado pelo nome. Sinta tristeza por ele. Reivindique o sangue de Cristo na sua vida. Não se justifique diante de Deus. Aceite a consequência do pecado e clame por misericórdia. E Ele há de agir com misericórdia sobre nós. Amém.